Bem-vindos a mais uma aula do curso de Processamento de Materiais Cerâmicos. O tema desta aula é sinterização. Como vimos na aula anterior, o que caracteriza um produto de uma forma genérica é o seu formato, as dimensões e o conjunto de propriedades. O formato e as dimensões são dados pelo processo de conformação, que vai ser tema de uma aula futura. Nós estamos interessados nesse momento no desenvolvimento das propriedades dos materiais, que, como também vimos, são dadas pelas fases e microestrutura do material. No que diz respeito à sinterização, nós estamos interessados na microestrutura do material e assumimos que, de alguma forma, as fases desejadas ou a fase desejada já está presente. Pensando em termos de microestrutura, esta tabela mostra uma série de características desejáveis nas microestruturas para a otimização de determinadas propriedades de engenharia. Aqui estão as propriedades, aqui estão as características. Nós podemos ver que, se nós queremos uma elevada resistência mecânica, nós devemos ter uma microestrutura com grãos pequenos, uniforme no que diz respeito ao tamanho dos grãos e a ausência de falhas ou pontos concentradores de tensão. Se nós queremos uma elevada tenacidade, nós devemos ter uma microestrutura duplex, ou seja, constituída de grãos grandes e pequenos juntos. E esses grãos devem ter uma elevada razão de aspecto. Se nós queremos uma elevada resistência à fluência, nós devemos ter grãos grandes e a ausência de uma fase amorfa no contorno de grão. Se nós queremos a propriedade da transparência óptica, nós devemos ter uma microestrutura que é isenta de poros e com grãos que são ou muito menores ou muito maiores do que o comprimento de onda da luz que está sendo transmitida. Se nós queremos agora uma baixa perda de elétrica, nós devemos trabalhar com grãos pequenos e uniformes. Se nós queremos uma boa propriedade varistora, então nós devemos ter um controle do contorno de grão, a química do contorno de grão. E se nós queremos fazer um catalisador, nós devemos assegurar uma elevada área superficial. Se nós olharmos essas características, elas são fundamentalmente centradas em dois aspectos: o tamanho dos grãos e a característica dos poros. Então, como nós já vimos na aula anterior, essas são as duas características que nós vamos usar para caracterizar a microestrutura nessa etapa do curso. Se nós sabemos quais são as características da microestrutura no que diz respeito ao tamanho dos grãos, tamanho médio dos grãos sempre, tá? E a porosidade do material, então nós vamos trabalhar a sinterização para tentar atingir essas características que nós queremos aqui. No que diz respeito à evolução da microestrutura durante a sinterização, que é o tema central que nós vamos abordar, a sinterização, então o objetivo que nós estamos perseguindo é controlar as propriedades do produto final através do controle da sua microestrutura. E o método adotado vai ser compreender como se dá a evolução da microestrutura durante a sinterização, identificar as variáveis envolvidas e como cada uma delas afeta a evolução e ajustar as variáveis para que produza a microestrutura desejada. Determinadas as características da microestrutura desejada, ou seja, no nosso caso, tamanho de grão e porosidade, nós vamos então ajustar as condições de fabricação para conseguir atingir essas propriedades. Para isso, nós temos então que compreender, identificar as variáveis e fazer esse ajuste que está colocado aqui. Quais são essas características, essas condições que nós estamos mencionando aqui? Ou as características do pó ou das matérias-primas ou matéria-prima que está sendo utilizada, o processo de conformação, então, ou prensagem, ou colagem, ou extrusão, ou injeção, qualquer um deles, e as condições em que esse processo foi utilizado. As características do compacto verde, as condições de queima e, eventualmente, o acabamento que algumas peças exigem. Vamos começar tentando entender o que acontece quando aquecemos um compacto verde. Essa é uma foto de uma microscopia eletrônica de varredura e que mostra as partículas de um pó de alumina Lucalox e com um aumento de 5.000 vezes. Então aqui nós temos simplesmente as partículas colocadas no compacto verde. Quando essas partículas, esse compacto verde é mantido no forno a 1.700 graus por 1 minuto, essas partículas se transformam nisso daqui no mesmo aumento. Se nós deixamos mais 1 minuto, ou seja, 2 minutos no total, isso aqui se transforma nisso daqui agora.
E se nós deixamos durante 6 minutos a essa temperatura, essa microestrutura se transformou nisso daqui. Então, isso é o processo natural. Não fizemos nada, não intervimos, simplesmente pegamos essas partículas e colocamos no forno. Essa é a natureza falando, é assim que eu funciono. Então vamos tentar ver o que é que muda de uma foto para outra dentro dessa sequência aqui. O arranjo das partículas se altera, ou seja, a posição relativa das partículas no compacto verde, nós vamos ver isso com mais detalhes em uma etapa posterior do curso. Os poros e os grãos aumentam de tamanho, então dá para perceber nitidamente quando a gente compara essas fotos. E os poros continuam localizados entre os grãos. Essas são as principais alterações que a gente tem durante essa sequência aqui. Então é a natureza falando, é assim que eu funciono. Isso é que nós precisamos entender. A pergunta agora é por que essas mudanças acontecem? Então vamos tentar entender isso em dois enfoques. Um é macroscópico e o outro é local. No enfoque macroscópico, nós vamos ver como é que a energia varia e comanda esse processo. E no aspecto local é o efeito da curvatura que a gente vai ver. Então, se nós olharmos um reticulado cristalino agora, como esse daqui, constituído de dois átomos, nós percebemos que todas as valências são satisfeitas só aqui no centro. Essa parte do centro desse cristal, desse monocristal que a gente está olhando aqui, tem as propriedades típicas das fases, porque os átomos estão exatamente como eles deveriam estar em um reticulado cristalino ideal. Entretanto, se nós olharmos os átomos que estão na superfície desse cristal, eles necessariamente não têm todas as suas valências satisfeitas. Então, eles estão em um estado de energia mais elevado do que os átomos nessa parte central aqui. A superfície desse cristal tem as suas propriedades alteradas porque os átomos que estão presentes nela não têm todas as suas valências satisfeitas e essa é uma condição para que as propriedades típicas da fase sejam desenvolvidas. Sob o ponto de vista da energia, se nós olharmos agora o interior do monocristal, essa é a região de menor energia, porque os átomos contidos nela têm todas as suas valências satisfeitas. Por outro lado, os átomos contidos na superfície do material, então a superfície do monocristal é a região de maior energia do sistema. Para que essas mudanças aconteçam, é preciso uma força motriz. E essa força motriz pode ser de duas naturezas, macroscópica ou microscópica. Nós estamos interessados nesse momento na macroscópica, que consiste na redução da energia superficial do material. Nós temos aqui representados três estados de energia que são encontrados dentro de uma microestrutura de um material monofásico policristalino. Nós temos uma área na seção dentro de um grão, ou um grão é um monocristal, e essa seria a área com a menor energia dentro desse sistema. Nós temos aqui um contorno de grão. O contorno de grão nasce do ponto de contato entre as partículas dentro do compacto verde. Muito embora as partículas presentes no compacto verde sejam da mesma fase, elas têm orientações diferentes. No ponto de contato entre elas, quando a energia é dada através do calor, no caso, vai se formar um pescoço ou uma ligação. Então, as duas partículas que estão justapostas, elas vão se ligar. Só que há necessidade nesse pescoço que vai ser criado de uma transição entre esta orientação de uma partícula e essa orientação do lado de cá. É aí que vai nascer o contorno de grão. O contorno de grão, então, é uma interface sólido-sólido. Os dois lados aqui são sólidos. E essa interface tem uma energia por unidade de área intermediária entre o volume e a superfície externa do material que está representado aqui. Então, aqui nós temos a representação da superfície externa. Aqui, necessariamente, os átomos não têm todas as suas valências satisfeitas. Então, eles estão no estado mais alto de energia. Esta seria a maior energia por unidade de área. E o mesmo se aplica para o interior dos poros que estão contidos dentro dessa microestrutura. O interior do poro e a superfície externa do material, os dois têm a maior energia por unidade de área. E essa é a superfície do material, que é a interface que nós chamamos de sólido-vapor. A energia cresce nessa direção, como a gente percebeu.
então nós começamos com a energia mais baixa no interior dos grãos, passamos então para o contorno de grão que vai surgir no contato entre os grãos e nós temos a superfície do material do lado de cá. A tendência natural termodinâmica é reduzir a energia, portanto a tendência natural é sempre caminhar nessa direção aqui. O que acontece quando aquecemos o compacto verde? Nós vimos que há a diminuição da porosidade, ou seja, da fração volumétrica dos poros, e o aumento do tamanho dos poros. Vamos tentar entender como isso se dá. Temos aqui a representação esquemática de um corpo com um determinado número de poros de um determinado tamanho e, segundo a observação anterior, temos aqui um outro corpo em que o número de poros diminuiu, mas o tamanho dos poros aumentou. No que diz respeito ao volume total de poros, o volume total de poros é o volume de cada poro vezes o número de poros. Para que o volume total de poros, que representaria a porosidade, possa diminuir, nós temos que o volume de cada poro vai aumentar, conforme a observação anterior, e, portanto, o número de poros tem que diminuir. Isso quer dizer que alguns poros vão ser eliminados durante o processo de sinterização e a gente vai entender posteriormente o como isso acontece. Ainda tentando responder o que acontece quando aquecemos o compacto verde, pensando em uma microestrutura monofásica policristalina, nós temos que a energia total desse sistema é a energia dos átomos situados no volume dos grãos, mais a energia dos átomos situados no contorno de grão vezes a área do contorno de grão, mais a energia dos átomos situados na superfície, e é importante salientar que aqui a superfície inclui não só a superfície externa, mas também a superfície interna dos poros, vezes a área da superfície. Para que essa energia diminua, como nós vimos que é a tendência natural do processo, e considerando que estas duas variáveis aqui na realidade não são variáveis, elas são constantes termodinâmicas, elas são características dos materiais que estão presentes nessas interfaces. Quem tem que diminuir é a área do contorno de grão e a área da superfície do material. Como isso acontece? Do que depende? A área do contorno de grão vai depender do tamanho dos grãos. E a área da superfície externa, mais a área do interior dos poros, vai também depender da área de como a porosidade vai estar presente e como o tamanho da peça vai variar. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso daí. O tamanho dos grãos. Nós vimos que ocorre naturalmente um crescimento do tamanho dos grãos, que é a forma encontrada para diminuir a energia do sistema. Temos aqui uma representação esquemática, então, em que cada um desses quadradinhos é um grão, representa um grão, e a área marrom aqui representa a área do contorno de grão. Como acontece o crescimento de grão, esses grãos se transformaram nesses daqui. O aumento do tamanho dos grãos resulta na diminuição da área ocupada pelos contornos de grão. E é dessa forma que a área diminuiu do lado de cá através do crescimento de grão. E olhando sobre o ponto de vista agora da área da superfície, a retração da área externa, ela vai diminuir a área externa do material por causa da retração das dimensões da peça que vai diminuir, e a diminuição da porosidade vai diminuir a área interna dessa superfície sólido-vapor que está representada aqui. Para tentar entender essa retração da área externa, essa seria uma representação do tamanho do compacto verde que entra no forno para ser sinterizado, e essa seria uma representação da diminuição de tamanho que ele sofreu durante essa operação. Portanto, o volume total dessa peça é o volume de sólido mais o volume de poros, porque ela tinha inicialmente um certo volume de poros. Se esse volume de poros diminuiu, como a gente percebeu, porque a porosidade tem a tendência a diminuir, o volume de poros vai diminuir e a peça vai retrair por causa dessa diminuição do volume de poros que está colocada do lado de cá. Portanto, o crescimento de grão e a retração da peça e a diminuição da porosidade é que na realidade vão permitir que a energia total diminua.
E como é que fica a questão da energia dos átomos situados no interior dos grãos? Se o tamanho dos grãos aumenta, átomos que estavam situados na superfície das partículas e depois nos contornos de grão foram trazidos para dentro dos grãos. E do outro lado, se nós estamos eliminando poros desse material e eliminando a área da superfície, nós também estamos trazendo átomos que estavam em situações de mais alta energia, tanto no contorno de grão quanto na superfície dos poros ou na superfície externa, para o interior, ou seja, para a situação de mais baixa energia. Então, o número de átomos situados na condição de mais baixa energia, provenientes de regiões que tinham energias mais altas, aumenta. E isso tudo leva então à diminuição da energia total do sistema. No que diz respeito à evolução da microestrutura durante a sintetização, ao entendermos um pouco como é que isso acontece, nós começamos a responder aqueles objetivos que nós colocamos no início dessa aula. Se nós determinamos as características da microestrutura desejada e queremos ajustar as condições de fabricação, com essas informações nós já podemos dizer algumas das características do pó que são necessárias para que essa evolução aconteça da forma como nós queremos. Primeiro, as partículas têm que ser pequenas. Por que as partículas têm que ser pequenas? Por causa da energia superficial. Se a força motriz para o processo é a redução da energia superficial, se as partículas não forem pequenas, a energia disponível para ser consumida durante o processo vai ser pequena e por isso nós vamos ter dificuldade em sintetizar esse material. Por isso é que nós geralmente trabalhamos com partículas muito pequenas e elas devem ser, as partículas, menores do que o tamanho de grão, porque se a tendência natural é que os grãos cresçam durante o processo, então para que a microestrutura final tenha um tamanho de grão desejado, nós precisamos que as partículas iniciais sejam tão menores quanto maior eles forem crescer durante o processo de sintetização. Então, recapitulando alguns dos aspectos mais importantes que nós vimos durante esta aula. Essa é a sequência de imagens que mostra a evolução da microestrutura a verde durante o processo de sintetização. Nesta etapa, nós estamos interessados nos aspectos macro, ou seja, a variação da energia. E a pergunta que nós tentamos responder é por que essas mudanças acontecem. Elas acontecem porque existe uma força motriz, e essa força motriz é a redução da energia superficial. Então, essa energia superficial é que vai fazer com que essas mudanças aconteçam. Nós percebemos que existem três estados de energia aqui em regiões diferentes que estão presentes dentro da microestrutura que está comum dos materiais cerâmicos, e essa é a tendência natural para o desenvolvimento desse material. Então, a força motriz do processo de sinterização é a redução da energia do sistema e não o calor, como muitas pessoas podem pensar, porque os materiais cerâmicos normalmente são queimados e isso dá a impressão para algumas pessoas de que é o calor que fornece a força motriz, e não é o calor. Entretanto, isto é uma tendência natural. Tendência natural, que seria o abaixamento da energia, é uma vontade termodinâmica, por assim dizer. Existe uma vontade termodinâmica para que esta evolução aconteça nessa direção. Ou seja, isto aqui seria, tirando o poro, uma partícula inicial com que nós começamos o processo. Essa partícula inicial justaposta a uma outra partícula vai dar origem ao contorno de grão que está aqui. Então não existe contorno de grão no compacto verde. Ele se forma a partir dos pontos de contato entre essas partículas. Esses grãos então é que vão crescer e vão acabar dando origem a algo que é grãos cada vez maiores. A fração volumétrica contida então no interior dos grãos é cada vez maior. E essa vontade termodinâmica, então, para que aconteça, precisa de uma cinética. Se não houver uma cinética, ela fica só na vontade e ela nunca vai se concretizar de fato.